Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me ou me incomodar mais. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz injusto, iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Esse texto ele fala sobre algumas coisas, mas o início do texto, Jesus ele vai contar para os discípulos, para os seus seguidores, porque Jesus ele tinha dois grupos de pessoas que seguiam ele tinha discípulos e tinha seguidores. E aí, se você for perguntar para mim: apóstolo, qual é a diferença? Grande diferença. Discípulo é uma coisa, seguidor é outra coisa. Discípulo jamais desiste, discípulo está sempre próximo. Discípulo, ele é a forma do seu líder. Discípulo está sempre interessado no que o ministério vai fazer. Seguidor só fica se tiver pão, só fica se tiver bênção, só fica se tiver novidade. Seguidor geralmente não segue de perto, segue de longe. Então essa é a diferença entre discípulo e seguidor. Seguidor, por qualquer motivo, vai embora. Discípulo não. Amém? E Jesus ele vai contar essa parábola. E o que é uma parábola? O que é uma parábola? Respondo. Parábola ela é traduzida como comparação. Comparação. Se você ouvir a palavra parábola, você pode entender que é uma comparação. O que é uma parábola? É uma comparação de uma situação literal. Jesus conta uma parábola, porque com a parábola é mais fácil de se entender, diferente dos escribas e fariseus, que falavam de forma complicada para os ouvintes leigos. Jesus não. Jesus ele vai falar, ele vai usar coisas do dia, ele vai pegar situações que nós vivemos. Eu aprendi muito isso com Jesus, por isso que a minha ministração é diferenciada. Jesus ele se coloca no mesmo nível dos ouvintes. Jesus ele pensa como quem está ouvindo ele, e ele usa elementos do cotidiano. Ele usa pássaros, ele usa flores, ele usa peixes, ele usa o tempo, ele usa situações do dia a dia para explicar coisas espirituais. Ele faz isso até com o mestre da lei chamado Nicodemos. Ele usa o vento para explicar para Nicodemos a importância do nascer de novo e a recepção do Espírito Santo. Amém? E uma das coisas que eu tenho que entender por que Jesus está contando essa parábola? Porque ele quer explicar algo muito profundo para a igreja que estava ali com ele naquele dia. E por que Deus está me usando para contar, para falar sobre essa parábola de Lucas 18 aqui hoje, irmã Márcia? Porque ele quer a mesma coisa. Ele quer que hoje, em 2021, eu e você venhamos a entender os segredos do reino, coisas do reino de Deus sobre a vida. Ele quer que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. E uma das coisas interessantes é que, se eu virar para você aqui hoje e eu falar para você, se eu virar para você e eu falar para você assim, você já
foi tocado pelo Paracleto, você vai saber o que eu estou falando? Se eu falar para você assim, você sabe o que é uma introdução, né? Você sabe o que é uma introdução, presta atenção no que eu vou falar. Você sabe o que é uma introdução eclesiástica? Se eu virar para você e falar assim para você, você sabe o que é uma prosopopeia? Você não vai saber, vai? Nem pode, porque como a missionária Débora falou, conhecimento é passado. Ninguém aprende só. Todo mundo que aprendeu, sentou para aprender. Amém? Então, Jesus ele pega aqui a palavra e ele vai mastigar, ele vai ensinar, comparando. Amém? Quem está me entendendo? E Jesus ele começa o texto, olha o texto. Disse-lhe Jesus uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desanimar. Amém? E ele fala que em certa cidade havia um juiz. Havia o quê? Um juiz que não temia a Deus e não respeitava os homens. Ou seja, o camarada era difícil. Ele não temia a Deus e ele não respeitava os homens. Ele era um juiz mesmo. Juiz que julga. E na mesma cidade morava uma viúva, missionária Semira. Uma viúva, morava o quê? Então nós temos aqui, Jesus está tecendo aqui, está pintando um quadro, está tecendo aqui uma história. E nessa história há uma cidade onde mora um juiz que não presta, um cara que não tem religião, não tem temor de Deus e que não respeita ninguém, porque ele é juiz. E existe também nessa cidade uma viúva. E se você pega o texto para ler, quando nós vamos ler, a gente não entende de verdade o que o texto está propondo. Quando você pega o texto para ler, você vai ter uma viúva. Não, calma aí. Viúva nessa época aqui é menos que nada. Viúva é o quê? É menos que nada, gente. Viúva na cultura oriental é uma pessoa desamparada. Viúva na cultura oriental, ela não tem valor nenhum. A viúva na cultura, vamos trazer, focar mais aqui. Viúva na cultura judaica, se ela ficou viúva e não tem um filho, ela está perdida. Ela não tem apoio nenhum. Ela tem que viver à margem da sociedade. Amém? Vocês estão me entendendo? Então por isso a seriedade do texto de falar, Jesus colocar, existe uma cidade onde existe um juiz que não presta e existe uma viúva. E essa viúva, o texto diz que ela ia na porta desse juiz e pedia para ele, me faz justiça contra o meu adversário, porque alguém queria prejudicar essa viúva. Alguém queria fazer o quê? Porque ela era viúva, porque ela não tinha defensor. Amém? Quantas vezes eu e você nos sentimos assim, sem ninguém para nos defender? Imagina que situação que essa viúva estava passando. E aí ela foi na porta do juiz a primeira vez e ele ignorou. E aí ela foi a segunda vez, ele ignorou. Ele nem atentou para ela. Por quê? Porque esse juiz, ele não prestava. Ele não gostava de ninguém. Ele era uma pessoa egoísta. Amém? Só que Jesus continua falando. E a proposta do texto para nós, para mim e para você, é que o ponto central aqui, o que o Senhor quer falar, o Senhor vai falar de oração. Ele vai falar de oração. Ele pinta um quadro de injustiça, de perseguição. Existe adversário. Ele pinta um quadro onde existe uma pessoa com poder para ajudar e existe alguém que precisa de ajuda, mas aparentemente essa pessoa não vai receber ajuda. Jesus fala sobre, ele vai falar aqui nesse texto, Jesus vai, os dois pontos principais aqui, oração e fé. Amém? Quais são os dois pontos principais? Oração e fé. E aí quando você começa a ler esse texto
pode ser usado para instruir acerca da oração. E eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou falar acerca da oração, porque a terceira proposta desse texto é que nós não devemos desistir jamais. Nós não devemos desistir jamais. Amém? Então, uma das coisas que nós temos que pensar eu tenho que entender que hoje, no dia de hoje, nesse domingo aqui na Igreja Apostólica e Profética Casa de Abraão, o Ministério de Religião ao Amor, é fácil vencer? É fácil conquistar? É fácil chegar lá? E deixa eu falar algo para você. Quando nós começamos algo, tudo que a gente começa com dificuldade. Quando nós vamos construir algo, a gente vai construir e parece que a gente nunca vai acabar aquela construção. E no meio do caminho a gente sempre vai ter dificuldade. Quando nós no nosso dia a dia, irmã Márcia, a gente se depara com mais coisas difíceis, com mais nãos do que sim. Só que tem uma coisa interessante, Elvira. Eu aprendi na minha vida que o não já é meu. Diga comigo, o não é meu. O não é? O não, diga comigo, isso é didático. Bata no peito e diga comigo, o não é meu. O não é meu. O não é meu. O não é meu. Então, se o não é nosso, nós já somos detentores do não, nós já temos o não. Amém ou amém? Temos ou não? Temos, nós temos o não. Nós já nascemos com não. Deixa eu falar para vocês, estou falando de oração, estou falando de não desistir, estou falando de buscar fé. Amém? Presta atenção no que eu estou te falando, que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo, por Deus, para te trazer uma revelação do céu. Quando nós nascemos, a palavra que a nossa mãe e nosso pai mais falam com a gente é não. Você vai enfiar o clipe na tomada? Não. Você vai derrubar o negócio da estante? Não. Você quer colocar a mão na chama do fogão? Não. Você quer soltar da mão e atravessar, sair correndo? A mãe e o pai? Não. Você chega na casa de alguém com seu pai e sua mãe, você vai ouvir vários nãos. Não faça isso. Não, menino. Não, menino. É não e não. Um não atrás do outro. Sim ou não? Sim. Então o não já é nosso, desde que ele nasce. O não já é garantido. Agora, a proposta de Jesus hoje aqui para nós no domingo é nos ensinar a conquistar o sim. A conquistar o quê? Sim. O sim. E a Bíblia diz que Deus é sim. A resposta de Deus, ele tem um sim para mim e para você, ele tem um sim. Porém, dentro do sim de Deus, existe uma condição. O sim de Deus é condicional. E nós temos que entender, nessa parábola, Elvira, que Deus está falando aqui, que está usando essa viúva para falar conosco o seguinte, que primeiro, nós não podemos parar de orar, porque a oração, é através da oração que nós vamos completar a carreira, é através da oração que nós vamos vencer, é a oração que vai ativar em nós o guerreiro. E uma das coisas que eu quero falar para você, que eu sou o anjo dessa igreja, eu quero falar para você, me incluindo nisso, embora eu sou uma pessoa de oração, mas eu quero me incluir nisso. Nós como igreja, o ser humano não sabe o que é orar, o ser humano não ora, o ser humano não tem comunhão com Deus. Você faz aquela oração na hora de dormir, aquela oração de banho de gato, né? Já viu o banho do gato? Aquela oração que a pessoa ela ajoelha na cama, alguns já caem na cama, ela ajoelha do lado e vai deitar. Isso não é oração, gente. Mal fala com Deus, é uma oração que de manhã é a mesma coisa. Você pode fazer essa oração, aquela oração de dormir, mas você tem que ter uma vida de oração antes da oração de dormir e de levantar. Amém? Agora, o que Jesus está falando para os discípulos aqui, para os seguidores? Jesus está ensinando aqui, na verdade, Jesus está ensinando mais para os discípulos. Jesus está ensinando o segredo para vencer. Jesus está falando para eles que a oração te leva a não desistir. Por que as pessoas desistem? Porque elas não oram. As pessoas não têm uma vida de oração, não têm uma vida de comunhão com Deus, não têm uma vida de busca. As pessoas não têm uma vida de intimidade com o Senhor. Então isso vai levar à desistência. Por quê? Porque a oração, ela te dá força. Ela não é alimento, como diz a Cassiane, né? Você já viram aquele louvor? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Quem já ouviu?
Deus rejeita a oração e a oração não é alimento. O louvor é pura heresia. Amém? Mas uma das coisas que eu tenho que aprender, uma das coisas que eu tenho que saber, a oração ela me forja. A oração ela é a chave que move a mão de Deus. A oração ela me prepara para suportar dias difíceis. Uma pessoa que não ora, porque o dia mal vai chegar. Se a pessoa orou, quando chegar o dia mal, ela está revestida. Ela está o quê? Revestida. E a sua oração, ela vai onde você não pode entrar. Amém? A oração ela é poderosa. E a oração ela te leva a ter força para ler a palavra. E lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Você só vai ter fé se você ouvir a palavra de Deus. E você só vai ouvir a palavra de Deus se você orar. Amém? Amém? Tem pessoas que eles vivem na igreja. Tem pessoas que eles vivem na igreja. E Jesus para eles é isso aqui. Eles estão dentro da igreja. E Jesus para eles é isso aqui. Jesus fica na carteira. Eles vêm para a igreja. Na hora que eles precisam. Hoje não precisa nem introduzir e colocar senha, né? É só encostar. Então eles precisaram de Jesus. Vem cá, Jesus. Estou querendo dar um negócio. Vem cá, Jesus. Vem cá. Aí uma hora, sabe o que vai acontecer? Eles vão passar o cartãozinho Jesus e vai fazer pi. Entendeu? Não vai, Jesus não vai atender. Por quê? Porque tem que ter vida de comunhão. A oração é isso. Agora, qual é o outro ponto que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de vitória. Jesus está falando de quê? Vitória. Todo mundo precisa de vitória? Precisa. Todo mundo quer conquistar, todo mundo quer fazer uma faculdade, todo mundo quer construir uma casa, todo mundo quer adquirir alguma coisa, todo mundo quer garantir um futuro, todo mundo quer casar. Amém ou amém? Os solteiros aqui da igreja, né? Todo mundo quer, é um sonho, são sonhos, né? Agora, só que tem um ponto: eu tenho que já orar pelo meu futuro. Eu tenho que orar pedindo para Deus abençoar o meu presente, e eu tenho que orar pelo meu futuro, e eu tenho que orar para Deus me dar força. Olha para mim, eu tenho que orar para Deus me dar força para eu não desistir, porque aquilo que eu estou querendo não vai ser fácil. Amém? Vocês estão entendendo? Aquilo que eu estou buscando não vai ser fácil. Não é do dia para a noite que você vai conseguir, mas a oração ela abrevia. A oração faz com que a minha senha seja abreviada, eu recebo uma senha menor. Amém? Existem aqueles que com oração conseguem conquistar coisas que sem oração eles não conquistariam. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora, qual que é o ponto? Se hoje Deus descesse aqui na igreja pessoalmente e chegasse para você, sem usar o poder dele de onisciência, que é saber tudo, onipresença é estar em todo lugar, e onipotência é ter todo poder. Mas se Deus descesse aqui agora, ele aparecesse aqui no altar, e descesse para o altar, e fosse até cada um de vocês, e olhasse com uma bolota no teu olho, e perguntasse para você, inclusive para mim, e perguntasse: como é que está a sua vida de oração? O que você ia ter a cara de pau de responder para ele? Responde para ele, não é para mim não. Eu não posso mudar a sua vida. Sou um comedor de arroz, né? Só um giro, mas sou um comedor de arroz. O que você ia ter? Tem crente que ia ter a cara de pau para ele. Eu oro, Senhor. Eu oro 10 horas por dia. Aí Deus ia falar: tu mentiroso. Você mal faz aquela oração no pé da cama, que eu sei. Deus sabe ou não sabe? Então, deixa eu falar um negócio para você. A nossa comunhão com Deus, gostou, né, irmãzinha? A nossa comunhão com Deus revela quem nós somos em Deus. A nossa comunhão com Deus mostra para as pessoas sabem quem é e quem não é. Você conhece um líder que tem vida com Deus, um líder que não tem? O líder que não tem vida com Deus, que não tem vida de oração, de jejum, que não tem vida espiritual, se alguém cai em processo, ele é o primeiro a correr, porque eu já vi. Eu já vi líder correr de endemoniado. A pessoa que é o processo, eu falei: que é isso? Ele deixou eu sozinho aqui. Mas por quê? Porque a pessoa sabe que o diabo sabe que ela não tem vida com Deus. O crente que não tem vida com Deus, ele é anímico. Qualquer coisinha ele já está querendo desistir.
Ele vem só pegar a bencinha dele, depois ele vai embora. Aqui a gente já tem exemplo. Lá em Vargem Grande, eu tinha um culto com um monte de gente, a missionária Semira viu. Na medida que foram sendo abençoados, foram se mandando, porque eles só queriam a bênção, não queriam uma vida de comunhão com Deus. Amém? Amém? Agora eu não saio do meu lugar, eu não vou desistir, porque eu tenho vida com Deus. Agora o grande ponto é, o que Deus está propondo aqui para nós hoje? O que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola? Que é uma pessoa que ela chegou na casa desse juiz ruim, ela foi a primeira vez. Jesus está comparando a atitude dessa viúva, Obreira Elvira, a uma pessoa que ora, a uma pessoa que não desiste dos seus ideais, porque a Bíblia ensina a gente, Deus ele é o maior psicólogo que existe, gente. Ele conhece, ele te fez, ele me fez, ele pode nos consertar, amém ou amém? E Jesus está usando essa viúva para falar o seguinte: ela estava derrotada, ela não tinha saída, ninguém queria ajudá-la. Naquela cidade a única saída dela era o juiz, e ela vai lá, mas o juiz ignora ela. Então muitas vezes Jesus está falando aqui de que orar. Às vezes você acha que você vai abaixar, vai orar e já vai receber a resposta. Não, pode acontecer. Aconteceu com Elias. Elias olhou para o céu e falou assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o holocausto. O leproso chegou para Jesus e falou assim: Jesus, se tu quiser, tu podes me limpar. Ele falou: quero ser limpo. O leproso ficou limpo. Então, tem oração relâmpago. Eu já tive isso na minha vida. Já tive. Já aconteceu de Deus me usar. Deus respondeu a oração minha sim, mas não é assim sempre. Por que não é assim sempre? Porque se eu chegar para Deus, igreja, e eu já chegar para Deus, Deus me dá, e Deus me dá, eu não vou querer orar. A oração, Deus, por que nós oramos? Porque Deus quer ter comunhão conosco. Olha para mim, tem uma coisa muito interessante. Porque se Deus sabe tudo, sabe ou não sabe? Então para que eu preciso orar? Se Ele já sabe tudo, não é uma pergunta interessante? Deus não sabe, Ele sabe tudo ou não sabe? Ele é onisciente. Então para que eu preciso orar? Para que eu preciso orar? Porque a minha oração, veja bem, aprenda isso, escute pelo amor de Deus. Amém? Eu estou dando para você aqui, eu estou mastigando para você matéria de último semestre de teologia. Deixa eu falar um negócio para você. Por que nós oramos? Porque quando nós oramos, nós autorizamos que Deus haja na terra. Uau! É tremendo, é ou não é? Vou repetir. Por que nós oramos? Porque quando nós oramos, nós autorizamos que Deus haja na terra. Apóstolo, mas Deus, sendo Deus, precisa que eu autorize Ele a agir na terra? Precisa, porque lá nos Salmos Ele diz que a terra, os céus pertencem a mim, mas a terra eu a dei aos filhos dos homens. A terra é nossa. Então para Deus agir aqui, eu tenho que orar. Por isso que a igreja é tão importante. Se a igreja não tivesse orando na terra, a terra já tinha sido destruída pelo inimigo. Por isso nós oramos, porque quando nós oramos, a nossa oração ela dá para Deus esse assino, uma procuração. Quando você ora, olhe para mim, quando você ora, você está assinando uma procuração para que Deus haja na sua vida. É lindo ou não é? Agora, um dia, eu estava em casa, aí um rapaz virou, ele era até líder de célula, ele chegou desesperado, até mesmo, trabalhava à noite, e ele chegou desesperado. Apóstolo, eu preciso falar contigo. Eu falei: qual é o problema? Ele falou: olha, o testemunho de Jeová quase me fez desviar essa noite. Aí eu falei: por quê? Aí ele falou: porque ele me fez uma pergunta que eu não soube responder. Eu falei: que pergunta foi? Aí ele falou para mim: Jesus é Deus, é ou não é? Eu falei: é. Então, se Jesus é Deus, para quem que ele orava? Boa pergunta. Amém ou amém? Sim ou não? Se Jesus é Deus, para quem que ele orava então? Porque Jesus é um homem que mais orou que eu conheço. Jesus ele fazia o culto e orar. Para escolher os discípulos, ele passou a noite no monte orando. Era toda hora orando. Então, se ele era Deus, para quem que ele orava? Aí eu expliquei para ele que Jesus era 100% homem e 100% Deus.
Como Deus ele podia andar sobre as águas, como Deus ele podia atravessar paredes, como Deus ele podia ressuscitar mortos, como Deus ele podia fazer o sobrenatural, mas ele como homem ele dormia, ele comia, como homem ele precisava de Deus. Então quem orava não era o Jesus Deus, era o Jesus homem. Amém? Então isso por quê? Porque eu e você temos que entender, missionário Simira, se Jesus sendo Deus e sendo Filho de Deus orava, imagine eu e você. Aí eu quero repetir a pergunta: se Deus se materializasse aqui hoje nesse culto de domingo, e descesse do altar, e fosse até cada um de vocês que está aqui hoje, olhasse na bolotona do olho do seu olho, e perguntar, imagina a cena, o próprio Deus, o Criador do universo, descesse, e cada um de nós que estamos aqui, estamos passando por vários problemas, amém ou não amém? Sim ou não? Mas se Deus descesse aqui, Deus apareceu aqui no altar, no céu da parede, aí ele desce aqui no altar e vai na Débora, na missionária Débora, vai na irmã, vai na Sueli, vai na Sônia, vai na André Elvira, vai na irmã Márcia, vai ali na missionária Silvina, vai olhando na bolota do olho de um por um e perguntando: como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de comunhão comigo? E aí, qual seria a resposta? Que dá para mentir para Deus? Mas eu estou passando por problema. Eu não estou conquistando o que eu quero. Eu estou sendo perseguido. Aí se a gente for parar para analisar, se a gente for repuminar isso ali, a gente vai entender que a gente está passando por problemas porque a gente não tem vida com Deus. A gente está desistindo porque a gente não tem vida de oração. Amém? Sabe, tem que ter atitude. Nós temos que ter atitude. A gente tem que entender, não dá para eu ser crente nominal, não dá para eu falar que eu sou crente. Vir à igreja não te garante vitória nem para mim. Não garante. Igreja não imuniza ninguém. O que nos garante vitória é uma vida de comunhão. E não é desistir, não, é continuar. Tinha um, já que eu estou pregando sobre parábola, tinha um rapaz. E o rapaz estava desempregado. O rapaz estava o quê? Estava desempregado. E o pastor dele decidiu visitá-lo, porque falaram: olha, tem um rapaz aí que já está desempregado há uns 3 anos. Aí o pastor dele falou assim: missionário Débora, eu vou visitá-lo. Aí o pastor chamou uma equipe de obreiros e foi visitá-lo. Foi o quê? Foi lá. Chegou na casa desse rapaz, casado, falou assim: vem cá, como é que estão as coisas? As coisas estão muito difíceis. 3 anos, vai para 4 anos que eu não consigo trabalho. Mas você entrega currículo? E já entreguei uns 10 mil currículos. E vem cá, e você faz bico? Vou atrás de bico, mas não encontro. E agora me responda: como que está a sua vida de comunhão com Deus? Você ora? Pastor, eu oro muito. Eu acho que eu oro até mais que Jesus. Eu oro demais. E como é que está? Você lê a Bíblia? Já estou lendo a Bíblia pela 56ª vez. Já li a Bíblia 55 vezes, estou indo para 56. Estou terminando, estou chegando em Apocalipse. Aí olha que coisa, e jejum. Tem 3 anos que eu não como. Desde que eu fiquei desempregado eu não comi mais. Eu estou só em jejum. Olha aqui, o pastor falou: olha que homem, que coisa. Então, tá bom então. Vou embora. Pegou a Bíblia dele lá, deu uma olhada na Bíblia dele, fechou a Bíblia dele e foi embora. Aí passou mais 3 anos, o irmão continuou desempregado. Aí o pastor, ele congregava na mesma igreja, o pastor pegou e falou assim: vamos lá visitar ele de novo. Ainda continuou parado. E aí o pastor foi lá, chegou lá, as mesmas perguntas: vem cá, você tem entregado currículo? Já entreguei 20 mil. E sua vida de oração? Eu acho que eu já passei Jesus, Moisés, já passei Arão, já passei Pedro, já orei mais que todo mundo. E sua vida de jejum? Tem 6 anos que eu não sei o que é colocar um caroço de arroz na minha boca. E você tem arrumado bico? Não, continuo sem arrumar bico nenhum. Aí ele pegou e falou assim: e leitura da Bíblia? Já vai para, vou ler agora, vai completar a 200ª vez que eu já li 199 vezes.
Eu vou ler agora, vai inteirar 200 vezes que eu li a Bíblia, desde que o senhor veio aqui há 3 anos atrás. Aí o pastor pegou e falou para ele assim: vem cá, mas você leu a Bíblia toda? Ele falou: estou chegando, estou terminando o Apocalipse, vou completar 200 vezes. Aí ele falou: vem cá, mas engraçado, você não viu essa nota de R$200 aqui em Mateus 6,33, não? Eu coloquei: mas essa nota estava aí? Ele falou: estava aí, R$200. Mas eu passei por isso e não vi. Ele falou: então, eu coloquei ela aqui quando eu te visitei pela primeira vez. Eu coloquei R$200 em Mateus 6,33, porque já que você lê muito a Bíblia, você ia encontrar a nota. Ou seja, o pastor deduziu que aquela pessoa era verdadeira, era um grande mentiroso. Então, se ele tivesse mesmo a vida que ele tinha encontrado os R$200, o lobo guará, lá no Mateus 6,33. Então, eu estou usando uma parábola para te explicar que, assim como não deu para enganar o pastor, não dá para enganar Deus. Não dá. Amém? Então, essa viúva, ela foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, ela não desistiu, Senhor. Porque o problema não, nós perdemos a vitória porque nós desistimos. Ela não desistiu, até que chegou uma hora que esse homem falou assim: eu não temo a Deus e não respeito os homens, mas como essa mulher insiste em me perturbar, eu vou fazer vitória para ela, para que ela venha a me deixar em paz. E Jesus está usando a parábola para falar, ele está falando de oração, de lutar pelos seus objetivos e de fé. Jesus está usando essa parábola para colocar 3 piquetes, 3 parâmetros para a gente seguir. Amém? E quando muitas vezes, você está com projetos, você quer vender algo, você quer comprar algo, você quer casar, você quer conquistar alguma coisa, você quer paz, você quer fazer uma faculdade, você quer fazer um curso, você quer uma mudança na sua vida, mas você é de Deus, você é crente, você quer largar, tirar algo da sua vida que te aborrece, algo que te impede, você quer uma vitória que já tem tempo que você está esperando essa vitória. O segredo é não desistir. O segredo é não desistir. Sabia que fracassado não é quem perde, é quem desiste. Fracassado é quem desiste. Eu me lembro quando eu era corredor, eu fui maratonista, e eu ia negociando com o meu corpo, eu ia correndo 10K. Sabe, você já correu 10 km? 10 km não é brincadeira não. Você acha que correu muito, correu 1 km. Aí eu ia, vai correndo, aquele monte de gente, correndo, é evento. Correndo, e aí você vai chegando aí uns 5, 6 quilômetros, seu corpo vai começando a querer desistir, aí você vai negociando só mais 1 quilômetro, só mais um, e o objetivo não é nem chegar em primeiro, é chegar. Eu fazia 1 quilômetro em 4,44 minutos, o que era um número bom. Amém? Então, eu chegar, o meu objetivo era sair da largada e chegar no finish, no final. Eu não estava querendo, não era nem vencer, porque tinha gente lá melhor que eu. Então, às vezes, deixa eu falar um negócio para você. Às vezes você está exigindo de Deus, eu estou falando isso para você com amor. Eu estou falando com o quê? Com amor. Às vezes você exige muito de Deus, mas o que você dá para Deus é muito tosco, gente. Às vezes, as pessoas que mais, não estou falando que eu não estou julgando você, nem falando você que está aqui, não, estou falando no geral. Às vezes você pede muito de Deus, mas o que você dá para Deus, a pessoa que corre, eu treinava 2 vezes por semana, lá no Museu do Ipiranga. Eu corria 12 quilômetros 2 vezes por semana, para correr em evento. E eu chegava preparado, e mesmo assim tinha gente melhor que eu. Tinha gente que fazia 1 quilômetro em 1 minuto e meio. Que é um negócio incrível, 2 minutos. Então, a sorte, ela privilegia quem está preparado. Às vezes Deus não te entregou uma vitória porque Ele sabe que você vai desistir. Às vezes Deus não te entregou uma vitória porque você não está preparado para receber. Amém? Agora, para eu terminar, Jesus ele chega no final do texto. A viúva representa eu e você. Ela teve a vitória. O juiz deu a bênção para ela. E Jesus está falando o seguinte: para pensar, olhe para mim, para pensar. Se o juiz que não prestava abençoou essa mulher, imagina Deus. Deus presta ou não presta? Deus é maravilhoso, gente. Deus tem o maior prazer em abençoar. Sabe quem impede a bênção de Deus na nossa vida? Somos nós. Toda ação
gera uma reação igual oposta. Deus não age, Deus reage. Muitas vezes você não conseguiu ainda, não adquiriu, você ainda não conquistou, porque você não está agindo. E não é só agir, tem que agir da forma certa, forma correta. Amém? Então, a viúva conseguiu. Deus falou, olha, observa. Jesus falou, observa. Imagina se um juiz que não prestava deu para ela a vitória, imagina o nosso Pai Celestial. Agora, olha que interessante que ele fala no final, ó, o que Jesus fala no final, que é isso aqui, ó, presta atenção. Então disse o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Quem é escolhido de Deus aqui? Eu sou, você não é não? Eu sou. Que a Ele clamam dia e noite, clamam dia e... É só uma vez? É só uma vez? É o quê? Dia e noite. Tem parada? Não, é dia e noite. Amém? Uma vez perguntaram para João Calvino, um dos pais da Reforma Protestante, perguntaram para ele, quantas vezes você ora? Ele falou, uma vez. Olha, você sendo homem, você ora uma vez só. Ele falou, da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Uma vez. Ele ora o dia inteiro. Amém? Agora, olha que tremendo, olha que tremendo. Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Parece que está demorando a sua vitória, mas já está chegando. Amém? Digo, versículo 8, presta atenção. É aqui que eu vou encerrar a mensagem. Digo-vos que depressa, devagar, vai demorar? Vai demorar? Não. Jesus está falando, quem está falando? Quem está falando? Onde que Deus colocou a palavra dele? Deus colocou acima. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Então eu posso confiar? A palavra dele volta vazia? Não. Então eu posso confiar. Agora olha que tremendo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, vai te entregar tudo que você está pedindo. Vai te dar as vitórias que você precisa. As vitórias que eu preciso. As vitórias que nós precisamos. Porém, entretanto, olha aqui, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O texto fecha, a parábola, gente, fecha com essa pergunta. Jesus perguntando, Deus vai te entregar a vitória que você quer, rapidinho, igual ele fez com a viúva lá, a viúva que clamou ao juiz. Agora a pergunta que não quer calar, a pergunta de ouro, a pergunta que vale $1 milhão, ou melhor, de dólares, é a seguinte: porventura, quando o Filho do Homem voltar, quem é o Filho do Homem? Jesus. Achará fé na terra? E aí eu quero entrar, eu poderia falar de salvação, arrebatamento, mas eu vou falar de vida aqui, de vida cotidiana, de buscar Deus, de receber as vitórias de Deus. Jesus está falando o seguinte: vem cá, quando a pessoa está no leito de enfermidade, quase morrendo, Jesus tem que vir para ela, sim ou não? Sim. Quando a pessoa está querendo uma vitória, na vida sentimental, está querendo que Deus mostre para ela o seu par perfeito, Jesus tem que vir para ela, sim ou não? Quando a pessoa está buscando uma condição financeira, está querendo prosperar, e ela é de Deus, ela crê que ela quer as riquezas de Deus, ela quer que Deus abençoe ela quer vencer em algo que ela está empreendendo, ela precisa que Jesus venha para ela, amém ou não amém? Quando a pessoa está em depressão, que ela precisa sair do vale da depressão, ela precisa ser liberta, ela precisa que Jesus venha para ela, amém ou não amém? Quando a pessoa ela está escrava de algum vício, pode ser qualquer vício, até comer, que glutonaria é vício, a pessoa que come demais é viciada, e não vai entrar no reino do céu, porque a Bíblia diz, não sou eu, amém? Ela precisa de uma libertação. Se ela precisa de uma libertação, então ela precisa que Jesus venha para ela, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Amém? Agora a pergunta de ouro continua: porventura, quando o Filho do Homem voltar, Jesus se refere a ele na terceira pessoa, achará
Fé na terra. Achará o que, gente? Fé na terra. Achará o quê? Fé na terra. Olha, está difícil aqui. Achará fé na terra. Amém? Agora olha para você ver. Ó. Acho que agora dá para pegar. Ó, achará fé na terra. Agora, Jesus falou o seguinte: que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir qualquer coisa e isso te será feito. Olha aqui, ó, eu não vou conseguir ficar com essa mostarda na mão, não. Olha o tamanho do grão de mostarda. Olha o tamanho. Dá um grão para cada um. Você precisa orar para ter isso aqui de fé. Você precisa orar para quê? Para ter isso aqui de fé. Quando você adquirir isso aí de fé, você vai fazer montanhas serem transportadas. Você vai conseguir vitória. Você vai abrir portas que ninguém abre. Você vai abrir portas que Deus não vai permitir que sejam fechadas através da fé. Amém? Amém? Então pega aí a semente de mostarda. Isso aí representa a fé. Olha a fé. Às vezes você está achando que Deus está querendo muito de você. Através da oração, Deus vai criar em você, vai moldar em você, missionário da semente. Esse tipo de fé, esse tamanho de fé, é muito, gente. Com isso aí você consegue mover o universo. Com esse pouquinho de fé. Agora deixa eu falar um negócio para você. Tem uma coisa que a gente tem que entender. Discípulo. Diferença entre discípulo para seguidor. O discípulo, ele ama a obra de Deus. Ele ama Deus e ama a sua obra. Quando você vê alguém que não ama a obra de Deus, essa pessoa não ora, essa pessoa não tem vida com Deus, e essa pessoa não é exercitada na fé do tamanho desse caroço de mostarda. Amém? Escola de pés. Ô glória! Não vou pedir para você vai conseguir aplaudir? Aplauda o Senhor. Amém? Você conseguiu. Apóstola Ruth.